Nesse vídeo nós iremos comentar um movimento um tanto quanto esquisito de um controlador da Gerdau. Então vem comigo. O primeiro ponto que você precisa entender é que um controlador de Gerdau, ele detém ações ordinárias. Pode ser da controlada Gerdau SA ou GGBR3, como pode ser da metalúrgica Gerdau, que é a controladora da Gerdau SA. Esta aqui é a holding, portanto, detém o desconto de holding que conhecemos aqui no mercado financeiro, GOAL 3. A estrutura societária da Gerdau é um pouquinho complexa. Como eu disse para vocês, temos a metalúrgica Gerdau. Falou em metalúrgica, é a controladora, é a holding, é a GOAL. Embaixo eu tenho o que? GGBR, Gerdau SA. E aí, os braços aqui da Gerdau SA. Então, uma estrutura aqui complexa, temos as operações no Uruguai, na Argentina e México. E o que aconteceu na prática? Uma atividade de arbitragem, na verdade um verdadeiro long short, realizado por um controlador não identificado. Isso aconteceu no mês passado e acabou chamando a atenção do mercado agora. Isso aconteceu entre os dias 11 e 20 de outubro. Em outubro, não houve nenhum tipo de fato relevante a respeito da matéria no site de relações com investidores da Gerdau. Portanto, foi um movimento nada conhecido. Houve aqui uma operação de swap de 15 milhões de ações da metalúrgica. Metalúrgica, lembre-se, a holding. E nos mesmos dias, o controlador não identificado, ficou short, ficou vendido em 6,8 milhões de ações da Gerdau SA. Em resumo, o que esse controlador fez? Ele vendeu, entrou vendido em ações da GGBR3, Gerdau SA, e comprou GOAL 3, a metalúrgica Gerdau. E você poderia se perguntar por que ele fez isso? Quando você faz uma operação long de compra e short em outra ação que pode ser do mesmo setor, ou no caso, classes de ações diferentes aqui, na verdade são empresas diferentes do mesmo grupo, você está esperando que uma ação caia e a outra suba por algum motivo. E aqui no caso então, o controlador, ele esperava já em outubro que as ações de GGBR caíssem e as de GOAL subissem. E olha só que interessante, só reparando aqui a movimentação dos últimos 12 meses, nós temos GGBR caindo e GOAL subindo. Será que ele acertou esse trade? Veja, GGBR3 no último mês subiu 2,14%. Se nós pegarmos aqui de outubro, a ação acabou subindo. Então, na verdade, ele não acertou muito esse trade aqui, pensando nessa subida de 7%. Já a GOAL subiu bem mais. Então, na verdade, ele sabia que a GOAL tinha um potencial de valorização maior nesse período, subiu 20%. Mas será que ele sabia de alguma informação que o mercado não sabia? É isso que se está questionando. Por quê? Veja, o total da operação era de 130 milhões de reais, um volume expressivo. A Gerdau, questionada pelo Brasil Journal, disse que não pode comentar operações feitas por controladores individuais, sim, e que toda a informação requerida foi prestada nos termos da regulamentação aplicável ao caso. Lembrando que a metalúrgica Gerdau, a GOAL, negocia historicamente com um desconto que fica entre 15% a 20%. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte, muitos me perguntam, Luan, vale mais a pena comprar a holding ou a controlada? Depende. Se nós olhamos para um desconto de holding que varia entre 15 a 20, como dito aqui, quando o desconto de holding está em 20 ou até maior do que 20, vale a pena comprar o quê? A controladora, a que tem o desconto de holding. Agora, quando o desconto está mais próximo da média ou até acima da média, não vale a pena comprar a GOAL. Vale a pena comprar a controlada. Mas você não olha apenas para isso. Historicamente, aqui no caso de Gerdau, nós temos um dividendo maior pago para a controlada em detrimento da controladora. Então, eu levo isso muito em consideração também, por isso que, no geral, prefiro a GGBR. Mas como citado aqui pelo Brasil Journal, não é tão incomum ocorrer esse tipo de trade realizado pelo controlador. Nos anos que precederam o colapso da Cosan Limited com a Cosan SA, o Rubens Ometo, controlador, aumentou sua exposição à Cosan Limited, que era o veículo com desconto, ou seja, ele comprou a holding, mas não chegou a shortear a controlada. Então, no caso da Gerdau, o movimento foi estranho porque chegou a shortear a GGBR. Bom, você poderia supor no primeiro momento que ele fez isso porque ele viu um desconto de holding maior em GOAL. Mas não é bem esse o caso. E o que chamou a atenção do mercado, inclusive foi uma das perguntas suscitadas na teleconferência de resultados, foi a distribuição de dividendos atípica de apenas 47 centavos para a Gerdau SA, GGBR, que costuma ter dividendos maiores, e um dividendo em um valor muito superior, o dobro do dividendo anunciado pela Gerdau SA. Ou seja, algo esquisito. Como assim a metalúrgica ganhará um dividendo maior? Ora, antecipei para vocês, o dividend yield da Gerdau SA é de 15,4%.
Goal 9,7. Foi uma clara quebra de expectativa, porque veja, o dividendo imediatamente anterior anunciado foi exatamente o contrário. Gerdau SA foi um dividendo muito maior que o da Metalúrgica, e é assim que acaba acontecendo na prática, até porque a cotação da Goal 3 é bem inferior à cotação da GGBR, e no geral, o desconto da Goal 3 pelo indicador preço ou valor patrimonial fica bem abaixo da GGBR, mas eles estão bem próximos nesse momento, justamente porque teve essa alta mais expressiva, bem mais expressiva em Goal, que subiu aqui mais de 20% se puxarmos ali do fundo, enquanto que tivemos uma alta bem menor aqui do seu fundo até o topo de apenas 7% com a GGBR. E houve esse questionamento aqui na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023. Vamos pegar aqui esse trecho para que você possa tirar as suas conclusões. Itaú BBA. Minha primeira pergunta é em relação à alocação de capital. Vimos a distribuição de dividendos de Goal acima de Gerdau, com yield atingindo quase 9% no trimestre versus 2% em GGBR. Olhando para frente, podemos esperar que a distribuição de dividendos de Goal poderia se manter em um patamar mais alto do que Gerdau, dada a posição de balanço da holding? A segunda pergunta também vem do Edgar, ele pergunta, com relação aos resultados dos Estados Unidos, a margem se manteve sólida, próxima de 25% no trimestre. Qual o nível de margem a Gerdau está trabalhando o orçamento de 2024? O que a empresa espera em termos de volumes para o ano que vem na região? Então veja que a pergunta foi exatamente essa. Veja, por que aconteceu essa distribuição atípica de um valor muito superior na metalúrgica Gerdau, justamente nesse período em que houve esse movimento de long short do controlador, e se os acionistas poderiam esperar que no futuro a metalúrgica Gerdau SA, a controladora, poderia vir a distribuir mais dividendos que a controlada. Olá, Edgar, tudo bem? Com relação aos dividendos da Gerdau e da metalúrgica, deixa eu lembrar bem, a metalúrgica Gerdau, no terceiro trimestre do ano passado, a Gerdau SA fez um dividendo muito acima do que os demais trimestres, distribuiu quase 3 bilhões e 600 milhões de reais, e naquela ocasião, a metalúrgica distribuiu 663 milhões de reais, quer dizer, ela reteve uma parcela importante dos dividendos que ela recebeu da Gerdau SA no seu caixa. Ao longo do ano e ao longo dos trimestres, levando em consideração o cenário macroeconômico, as potenciais reformas tributárias e o nível de taxa de juros, a gente monitorou a situação, faz rotineiramente a decisão de alocação de capital, e nessa ocasião a gente entendeu como oportuno distribuir uma parcela importante da posição de caixa da metalúrgica Gerdau na forma de dividendos agora no terceiro trimestre. Com relação à perspectiva futura, com a metalúrgica Gerdau, o único ativo que ela detém atualmente são as ações da Gerdau SA, a gente não entende que haja grande espaço ao longo prazo para consistentemente a metalúrgica conseguir fazer uma distribuição de dividendos proporcionalmente acima do que a Gerdau SA. Claro, ela ainda tem uma porção de caixa, ela não está distribuindo a totalidade do seu caixa nesse momento, está fazendo a maior parte do seu caixa, mas isso é algo que não é algo que vai se perpetuar ao longo do tempo. Portanto, ele disse o quê? Em resumo, que como a Gerdau SA distribuiu mais dividendos e como a metalúrgica segurou caixa, ela pôde distribuir mais agora. Veja, essa resposta não agradou diversos analistas. Eu vi analistas dizendo que basicamente a Gerdau se esquivou aqui nessa resposta. E isso pode ser verdade, considerando esse movimento esquisito do controlador. Ou seja, o que o mercado especula aqui? Que o controlador já sabia desse movimento de distribuição excepcional dos dividendos da Goal e por isso ele entrou comprado aqui e shorteado aqui, já que o dividendo que foi pago aqui foi bem menor do que o da Goal, o que é bastante atípico. E, em situações atípicas, o mercado costuma reagir mal. Então foi essa a aposta, digamos assim, desse controlador. E veja que esse dividendo elevado, no caso da metalúrgica, hoje de 7%, é um dividendo sustentável, tanto para as duas ações. Quando nós temos aqui um endividamento, relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,34 vezes, a companhia está numa posição extremamente confortável de alavancagem financeira, como ela mesma
acaba destacando, assim também a metalúrgica, que distribuiu esse dividendo excepcional, estando com uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,3 vezes, uma dívida muito mais controlada que outras siderúrgicas. Se nós compararmos simplesmente aqui com CSN, nós iremos reparar que a relação dívida líquida sobre EBITDA de CSN está em 3,46 vezes. Olha a diferença enorme. Por isso que a tendência é que a CSN não possa pagar tantos dividendos. Até mesmo a Usiminas aqui está com uma dívida maior, o dobro em termos de alavancagem do que está hoje a Gerdau. Por isso que a Gerdau tem uma folga bem interessante para a distribuição de dividendos. Só esse movimento que foi bastante esquisito. E isso só reforça que na condição de pequeno investidor, você não pode tentar realizar trades no mercado, porque não há como você competir com essas informações privilegiadas. Ora, o controlador sabia que o dividendo seria muito maior na Goal, por isso ele comprou e shorteou a outra. Ele errou o trade na parte do short, mas ele acertou bem no long. E não há como você fazer isso supondo que vai acertar esse movimento, porque você não tem essa informação prévia ao anúncio, à disponibilização ao mercado. E na condição de pequeno investidor, minoritário, você vai ter que lidar, vai ter que aceitar essa condição de que, eventualmente, controladores ganharão dinheiro em cima de você no curto prazo. Mas se você tem visão de longo prazo, não faz a menor diferença. Lembrando que tanto as preferenciais quanto as ordinárias de Gerdau e metalúrgica Gerdau possuem tag along, então pelo menos nesse ponto você tem uma proteção adicional. Mesmo com esse movimento estranho, que é uma questão de governança não da empresa, mas de um controlador, continuo sustentando que a Gerdau é a melhor companhia desse segmento. Inclusive, a qualidade do aço da Gerdau é tão grande que ela foi a fornecedora oficial do aço que foi utilizado no Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, um aço reciclado inclusive, denotando a posição de liderança da empresa em termos de sustentabilidade. Por isso, caso você queira se posicionar nesse segmento, sem sombra de dúvida a Gerdau seria a melhor opção, não é recomendação. Lembrando que o FMI vai encerrar suas matrículas neste mês, portanto aproveite essa oportunidade, porque somente nela que você terá acesso vitalício a esse curso, para pessoas que não conseguem assisti-lo nesse primeiro momento, porque ele detém aqui uma carga horária de 40 horas, uma carga horária pesada, se você comparar com outros cursos, porque ele é bem aprofundado, focado em valuation, análise fundamentalista de ações e até mesmo investimentos no exterior e ainda noções de matemática financeira. Portanto, para aproveitar essa oportunidade, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo o que você achou desse movimento, se você é um investidor de Gerdau, para contribuir aqui para a comunidade. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!